Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos para o que servem as funções. Galileu e Kepler foram os primeiros a usar a matemática moderna para procurar fórmulas que descrevessem fenômenos físicos. Galileu estava interessado no problema de entender como se dá a queda de um corpo e Kepler estava interessado no problema de entender como que os planetas giram em torno do Sol. Em certo sentido, isso aí é o início do estudo de funções. Na escola, nós aprendemos as funções afim, quadrática, exponencial, logarítmica e trigonométrica. Eu vou mostrar exemplos da utilidade desse assunto. Começando com a função afim, aquela que é dada por y igual a ax mais b. A e b são constantes. Uma função desse tipo serve, por exemplo, para estudar o seguinte problema. Eu tenho um trem que se move com velocidade constante e em linha reta. Vamos supor que quando ele começou a sua trajetória, estava em uma posição S0 da estrada. A função que dá para cada tempo em qual posição esse trem se encontra é do tipo S0 mais VT. Aqui a velocidade constante, aqui a posição inicial e aqui o tempo. Isso aqui é como se fosse o Y, isso aqui o X. Aqui eu tenho um bloco de massa M que está conectado a uma mola que tem uma constante de rigidez K. Então esse K está relacionado ao quão rígida é a mola. Quando nós puxamos essa massa M, surge uma força que é dada por Kx. O K aqui é a constante que está relacionado à mola e X é o quanto eu movi o bloco em relação à sua posição inicial de repouso. Então aqui está a força Y, que depende do X, que é o quanto nós movemos o bloco em relação à sua posição de origem. Também é desse tipo aqui. No caso aqui, ó, o B vale 0 e Y igual a X. Y igual a AX. Aqui no Brasil, nós costumamos medir a temperatura em graus Celsius, mas lá nos Estados Unidos, o que se usa mais é a escala Fahrenheit. A relação entre essas duas é assim, ó. O Fahrenheit é 1,8 Celsius mais 32. Então, a relação entre essas duas escalas termométricas se dá através de uma função afim. Y igual a x mais b. Aqui em Celsius, dá a resposta em Fahrenheit. Falei da função afim. Agora eu vou falar da função quadrática. Y igual a
ax ao quadrado mais bx mais c. Esse a aqui tem que ser diferente de zero. Agora eu vou falar de um carro que começa o seu movimento aqui na posição S0, só que agora o que ele tem é aceleração constante. Num tempo t, ele está em uma posição S, que é dada por S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ele começa aqui na posição S0 já com uma velocidade inicial V0. E estamos tratando da situação movimento em linha reta com aceleração constante. É desse tipo. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Aquele problema que Galileu estudou, pegar um objeto e deixá-lo cair verticalmente. A altura na qual ele se encontra em um tempo t depende, aqui ó, digamos que foi solto de uma altura h0 e vamos supor que eu simplesmente deixei cair, menos a aceleração da gravidade sobre 2, tempo ao quadrado. Para modelar um objeto em queda, vamos supor que podemos ignorar a resistência do ar. Ele é dado por uma expressão desse tipo aqui, que é uma função quadrática. Isso aqui é o papel do A, esse termo não tem, isso aqui é o C. Então, movimento de queda livre. Vou disparar uma bala em um canhão. E vamos supor que eu vou chamar isso aqui de altura zero. Então, a altura em que o projétil se encontra quando ele está a uma distância x, lá de onde foi lançado, é a seguinte. Aqui tem um ângulo θ de lançamento. Vai ser a tangente de θ. Isso aqui é um número que multiplica x menos g, aceleração da gravidade, sobre 2, velocidade inicial do projétil, cosseno daquele ângulo de lançamento, aqui tem um quadrado, x ao quadrado. Claro que aqui eu estou falando de maneira bastante superficial, estou apenas apresentando as matérias, mas é interessante notar que essa altura na qual o projétil se encontra é uma função quadrática. A, x ao quadrado, mais bx. Aqui no caso, a constante c vale zero, nesse exemplo. Na sequência, eu vou falar da função exponencial. Se eu tenho aqui um material radioativo, por exemplo, o urânio, conforme passa o tempo,
ele vai deixando de ser tão radioativo. A quantidade de material radioativo que continua aqui na minha massa M é dada por uma função exponencial. Vou colocar dinheiro no banco, digamos uma quantidade C, na poupança, e deixa passar o tempo. O seu dinheiro vai aumentar. Se nós tivermos uma taxa de juros mensal I, a quantidade de dinheiro que você terá no futuro, no tempo T, é dada por esta expressão aqui, que é um modelo exponencial. Esse aqui é o B que aparece aqui. Isso aqui é a situação de juros compostos. Então aqui, decaimento radioativo, juros compostos. Se eu tomo uma injeção e entra um monte de remédio em mim, se eu quero saber horas depois quanto daquele remédio ainda está no meu corpo, nós fazemos um estudo de uma função exponencial. Então aqui saber quanto medicamento ainda temos do nosso corpo momentos depois. Função exponencial. Função logarítmica. Aparece, por exemplo, no estudo de nível sonoro, uma medida de quanto barulho está sendo produzido, que é 10 do logaritmo da intensidade do som sobre uma certa intensidade I0. Essa intensidade I0 está relacionada àquele mínimo de som que nós somos capazes de perceber. Então, estudo de nível sonoro envolve logaritmo. Terremoto. Existe a escala Richter. A escala Richter é assim, ó. A magnitude de um terremoto é medida em termos da energia desse tremor, que vale 2/3 do logaritmo da energia sobre 25.200. Aqui quando a energia é dada em joules. Então nós temos uma expressão que envolve logaritmo. Esta aqui é uma função que para cada energia diz a magnitude do terremoto. Existe a escala pH, que é lá da química. É uma medida do grau de acidez de uma solução aquosa. É menos o logaritmo da concentração de íons H+, que se tem naquela solução. Agora eu vou falar de funções trigonométricas. Aí aparecem seno, cosseno, tangente. Eu vou começar com uma aplicação que é avançada. É o estudo do calor em uma barra de metal. A temperatura neste ponto aqui, em geral, é diferente da temperatura deste outro ponto. Então a temperatura depende de que ponto eu estou analisando, mas depende também do tempo que eu estou analisando. Neste ponto aqui, em tempos diferentes, eu posso ter temperaturas diferentes. Eu vou colocar aqui uma expressão bem grande, mas é só para nós olharmos bem por cima. É a expressão que dá a temperatura
em um ponto, em um certo tempo, naquela placa de metal. Isso aqui se chama somatório. O que me interessa é que apareça aqui, ó, um seno. E depois vem toda uma outra expressão. npx sobre L elevado a menos cnp sobre L ao quadrado T. De tudo isso aqui, o interessante olhar é que aparece um seno aqui, no problema do estudo do calor em uma barra. Vamos supor que, de alguma maneira, eu sou capaz de saber esta distância D aqui. E eu estou aqui com um aparelho que me permite calcular este ângulo aqui. Para cada ângulo, se nós soubermos essa distância aqui, é possível saber a altura de um ponto na montanha. Essa altura vai ser essa distância aqui, tangente de θ. E agora vou dar mais uma aplicação avançada, que é o estudo de uma corda que está vibrando. Digamos que ela esteja presa aqui nas pontas e está vibrando a minha corda. A posição deste ponto aqui, em geral, é diferente da altura daquele outro ponto. Então, para eu estudar a corda, eu tenho que saber de que ponto eu estou falando, mas mesmo este ponto, conforme passa o tempo, ele vai ficando em alturas diferentes. Agora ele está aqui em cima, mas talvez daqui a pouco, como a corda está vibrando, ele esteja aqui embaixo. Eu vou colocar uma expressão aqui, ela é avançada, mas é só para nós percebermos que vai aparecer seno e cosseno. Numa posição x num tempo t, o que nós temos é esta expressão aqui. N seno de npx sobre L cosseno de cnp sobre L t. Aparecem aqui as tais das funções trigonométricas. Então eu trouxe aqui, mesmo que superficialmente, mas é para atrair a curiosidade, diversas aplicações das funções. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal e é isso daí.